Estou grávida. E aí? Quais são os próximos passos? Primeiro, parabéns. Você está prestes a viver uma jornada desafiadora, mas maravilhosa. E aí surgem dúvidas. Quando eu vou procurar um médico obstetra? Quando eu vou contar para a família? Quais os exames eu devo fazer? Se eu preciso suspender a atividade física que eu já faço? Meus cosméticos eu preciso mudar? É uma série de dúvidas que acontecem. Então, primeira coisa, marcar um médico obstetra para poder te acompanhar e já sanar essas dúvidas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas dúvidas para ver se eu posso te ajudar antes da sua consulta com o seu médico. Atividade física. Normalmente, a gente adequa aquela atividade física que a pessoa faz, a não ser que seja uma atividade física com risco de queda ou alto impacto, como vôlei, pular em caixotes desse tamanho no treinamento funcional, por exemplo, riscos de queda, hipismo, ciclismo, mas você pode pedalar indoor, pode pedalar numa bicicleta ergométrica. Musculação, em geral a gente dá preferência para exercícios de resistência, que é menos carga e mais repetições, do que exercícios para hipertrofia, que é maior carga e menos repetição. Não que o exercício para hipertrofia vá prejudicar a gravidez, mas durante a gravidez é muito comum reter líquido e a fibra muscular ela fica mais susceptível a ter lesão. Então, por isso que é preferível os exercícios de musculação para resistência do que os para hipertrofia. Pilates é um ótimo exercício. Os exercícios aeróbicos, se você é corredora, pode continuar correndo, mas precisamos adequar o treino. Não deve correr mais do que 1 hora direto, não deve ultrapassar mais do que 75% da sua frequência cardíaca máxima. Se você tem uma avaliação física prévia, ok, a gente consegue calcular esse percentual. Mas se você não tem, basicamente é 226 menos a sua idade, tira 75%, essa é a sua frequência cardíaca limítrofe num caso de uma atividade aeróbica ou cardio, enfim. Claro que numa atividade de musculação ou às vezes pilates pode ultrapassar essa frequência cardíaca, mas volta rapidinho. Mas num exercício que você vai manter pelo menos 20 minutos com aquela frequência cardíaca, ela não deve ultrapassar 75% da frequência cardíaca máxima. Então é mais ou menos, a gente faz uma adequação de treino. Cosméticos. Quais cosméticos eu posso, eu não posso? Em geral, os ácidos derivados da vitamina A, eles não devem ser usados, como ácido retinóico. Amônia, formol, os cremes clareadores de mancha com hidroquinona não devem ser usados. Se eu tenho uma pele com acne, existem ácidos que podem ser usados durante a gravidez, como por exemplo o ácido azelaico. É muito comum também a pele ficar mais sensível e às vezes aparecerem aquelas manchas que são chamadas de melasma ou cloasma. Como prevenir? Protetor solar. É melhor protetor solar que tem mais uma barreira física do que química, mas ok, existem protetores solares com barreira química que são seguros de se usar na gravidez. Repelente, né? A gente tem que prevenir as arboviroses, né? As zika, chikungunya, dengue. Então, usar, principalmente se você está num sítio, mora em casa, onde tem muitos insetos, usar repelentes. Outra coisa, alimentação. Comer a cada 2 ou 3 horas, não ficar em intervalos grandes sem se alimentar, hidratar bastante, em média uns 30 a 40 ml por quilo por dia de água. Procurar um nutricionista para te ajudar. E quando eu estava falando da atividade física, ter um educador físico para poder te acompanhar, mas não precisa suspender. Gente, atividade física não leva a abortamento, não é causa de abortamento de primeiro trimestre. Então, normalmente, a gente não suspende a atividade física no primeiro trimestre. Alguns suspendem porque o primeiro trimestre é o período de maior perdas. Cerca de 10 a 20% de abortamentos ocorrem no primeiro trimestre. 10 a 20% das gestações podem evoluir para um abortamento. Atividade física no primeiro trimestre, desde o primeiro trimestre, ela é benéfica, né? Então a gente adequa o treino, o ideal é ter um profissional de educação física te acompanhando, mas enfim, abortamentos acontecem mais frequentemente no primeiro trimestre, né? Cerca de 10 a 20% ocorrem perdas gestacionais. Mas atividade física não leva a abortamento de primeiro trimestre. Mas por que muitos médicos suspendem atividade física no primeiro trimestre? Basicamente é o seguinte, o mundo das mães é um mundo de culpa. E às vezes uma perda gestacional de primeiro trimestre, a mulher tende a associar a uma atividade física um pouquinho mais extenuante que ela possa ter feito. Mas enfim, se você fica tranquila, sabendo que atividade física não leva à perda gestacional de primeiro trimestre, você pode manter o que você faz, desde que não seja de alto impacto, com risco de queda e
com um treino adequado, de preferência com um profissional, educador físico, para poder te ajudar. Outra coisa, muita gente pensa assim, eu não posso tomar café? Os alimentos termogênicos, não só o café. Café, cacau, cúrcuma, gengibre, pimenta, canela, esses são alimentos considerados termogênicos. Gente, o uso doméstico deles em pequenas quantidades não vai aumentar tanto o seu metabolismo a ponto de prejudicar a sua gravidez. Por exemplo, 2 cafezinhos, não tem problema. Se você tomava café, você não precisa suspender o café, só reduzir para, no máximo, 2 cafezinhos coados por dia. Algumas mulheres têm até dor de cabeça por privação da cafeína. Tomava café, de repente, durante a gravidez, suspende. São situações muito específicas que a gente suspende os alimentos termogênicos. Em geral, você comer de uma maneira saudável, né, mantendo a sua rotina, tirando os alimentos que são proibidos, como álcool, evitar leite e queijo não pasteurizado, queijos com fungo, tipo camembert, roquefort, queijo brie, gorgonzola, evitar esses queijos, evitar ovo cru, né? Ovo ou então alimentos que levam ovo cru, por exemplo, o bife tartar, carne mal cozida ou alimentos crus fora de casa, por exemplo, evitar salada crua ou alimentos crus ou mal cozidos, principalmente quando você não tem imunidade para toxoplasmose, isso é importante. Uma dúvida que muita gente tem nesse início, quando eu vou contar para minha família? Quando? Tem mulher que às vezes prefere esperar até 12 semanas porque cerca de 10 a 20% vão ter perdas nesta fase. Outras mulheres já gostam de contar desde o início para ter um apoio emocional, um apoio familiar. Isso varia muito de mulher para mulher, depende do seu conforto, depende do que você acha importante. Então não existe uma regra certa, espera 12 semanas, depende. Tem mulher que quer contar desde o início para ter esse apoio, para compartilhar dessa alegria desde o início. Muita gente tem dúvida assim, quando comida japonesa, eu posso comer? Eu não estou imune a toxoplasma. Toxoplasma é um parasita que é encontrado nas fezes de felinos. A contaminação, na maioria das vezes, se dá por alimentos contaminados. Tem gente que nunca teve gato, que não gosta de gato e já teve contato com toxoplasma. Tem gente que tem gato em casa e que nunca teve contato com toxoplasma. O gato, ele não está colonizado com aquele parasita. Enfim, eu tenho que tirar o gato de casa? De jeito nenhum. Se você não ficar muito tranquila, às vezes faz a testagem no gato, mas não precisa, em geral, o gato doméstico não tem. Mas é claro que você tem que tomar algumas medidas, evitar beijar o animal, lavar sempre, higienizar as mãos sempre que brincar com o animal. Quando mexer na areia do gato, usar luvas, depois higienizar bem. O contato é via oral, você tem que trazer para a boca. Então, na maioria das vezes, são alimentos contaminados. Higienizar bem frutas, legumes, a sua salada crua bem higienizada, por isso que a gente orienta a evitar comer as saladas cruas fora de casa, porque você não tem, na sua casa você tem certeza que ela foi bem higienizada. E carne crua ou mal cozida. Mas e a comida japonesa? A gente não pega toxoplasmose com comida japonesa. Na verdade, a gente orienta a evitar a comida japonesa por causa de contaminação, por causa da manipulação do alimento para contaminação com salmonela, shigella, que são bactérias. Você não pega toxoplasma com comida japonesa. Eu gosto muito de comida japonesa. Posso continuar? Pode, então frequente os mesmos restaurantes que você está acostumada, ok? Você não precisa suspender completamente, deixar de comer comida japonesa se isso para você é importante. Cigarro. Evitar o cigarro e evitar ficar perto de quem fuma. A gente sabe que o cigarro pode causar restrição de crescimento. Outra coisa importante é assim, procurar agendar uma consulta com um profissional, porque às vezes tem alguma doença de base, uma hipertensão que precisa ser bem controlada. É muito comum não ter feito uma consulta pré-gestacional e aí engravidar. Tem que iniciar o ácido fólico ou metilfolato, que é uma substância que vai reduzir o risco de malformações do tubo neural e malformações cardíacas. A gente sabe que o sistema cardiológico e neurológico são os primeiros a serem formados, então se você não estava tomando o ácido fólico ou metilfolato, é hora de iniciar. Normalmente a dose é 400 microgramas, eu vejo muita gente usando 5 miligramas de ácido fólico, é dose excessiva, não precisa disso. São situações específicas que a gente aumenta a
dose, que a dose é maior do que 400 miligramas de metilfolato. Então, basicamente, esse início, às vezes ainda demora a marcar um médico obstetra, mas você já pode começar a adequar seu treino, se alimentar a cada 2 ou 3 horas, priorizar suas horas de sono, evitar esses alimentos que eu te falei, verificar nos cosméticos o que tem de ácidos derivados da vitamina A, como o ácido retinóico. Se eu tenho algum cosmético com hidroquinona que é para clarear a mancha, eu vou deixar de usar. Não usar formol, amônia em produtos para o cabelo. Então, basicamente é isso. Você está prestes a iniciar uma jornada que é muito desafiadora, mas que é maravilhosa. Então se prepare, porque muita coisa boa vem pela frente, ok? Meu nome é Gisele Maciel, eu sou médica obstetra. A gente vai falar de assuntos importantes de obstetrícia, sempre baseados nas melhores evidências científicas. Te espero até semana que vem para um novo assunto.